Você pode ficar em pé um minuto? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te damos graças por este dia, por esta noite. Te damos graças por este final de semana. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós te amamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. E nós estamos aqui, Senhor, colocando o nosso coração para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, de quem é o Senhor em nós. Nós te amamos, te exaltamos, te damos graças em nome de Jesus. Amém? Antes de você se sentar, dê um abraço na pessoa do seu lado. Hoje nós não fizemos o nosso minuto de comunhão. Saia do seu lugar. Aleluia. Isso, aleluia. Você pode se sentar. O Senhor é bom, amém? Estou sentindo falta de várias pessoas hoje, né? Falando do meu marido, como vocês sabem, meu marido ainda trabalha por escala e foi escalado neste domingo novamente, né? Estava falando com ele, tem tanto tempo que ele não trabalha domingo e esse mês foi... Falei, já deu, né, amor? Já deu, né? Mas vocês sabem que quando trabalha por escala não é muito ele que escolhe, né? Então, por isso que ele não veio hoje. Amém, mas deixou um abraço para vocês. Você pode abrir a sua Bíblia. Existem 2 versículos que são os versículos mais famosos da Bíblia. O primeiro deles é... Quem sabe qual é o primeiro versículo mais famoso que todo mundo sabe? Quem é crente, quem não é crente, todo mundo sabe. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Não sabe onde está, não sabe se é velho, se é novo, quem escreveu, só sabe que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? E o segundo versículo mais famoso da Bíblia, qual é? Tem um bando de heresia aí, né? O tal do não cai uma flor, uma folha se Deus não deixar, isso não está na Bíblia, amém? Esse versículo não existe. Mas tem um outro versículo que é muito poderoso, que fala muito sobre nós. Qual é o versículo? Porque Deus amou, que entregou. Abra lá em João 3,16. Hoje eu vou falar sobre João 3,16. Aleluia. E sabe, diante de João 3,16, né, que todos nós já conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não é verdade? E eu quero falar com vocês sobre isso, e eu quero fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quantas pessoas vocês acham que Deus precisa para mudar o mundo? Tem alguém aqui? Vamos lá, vou perguntar de novo. Agora que você pensou que você vai estar com a resposta na ponta da língua. Quantas pessoas Deus precisa para mudar o mundo? Fala comigo, uma. Deus precisa de pessoas para mudar o mundo. É o que a gente lê em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Quando a gente fala Deus precisa, entenda algo. Deus, Ele é autossuficiente e Ele não precisa de coisas. Então, até o seu João falou assim, não precisa de nenhuma, não precisa de nada. Deus não precisa de nada, mas entenda que no lugar que nós estamos, nós somos referências para Deus, amém? E como referências para Deus, nós somos agentes de mudança e de transformação onde nós estamos. Vocês estão me ouvindo bem? Estou achando o som mais estranho aqui. Tá estranho, não tá? Tá bom? Tá estranho? Tá bom? Então vamos embora, vamos adiante.
Então, quando a gente olha aqui, Deus amou o mundo. E eu quero falar sobre esse versículo hoje. E eu quero falar com vocês sobre o amor de Deus. Sabe, tem um autor que eu gosto muito, eu leio muito ele, eu gosto demais, até eu e o seu Ismael, né, a gente descobriu que a gente gosta desse mesmo autor, né, que é o A.W. Tozer, que é um autor que fala muito sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus. Eu comecei a ler quando eu comecei a dar aula de caráter de Deus, e ele fala muito sobre o caráter de Deus, né? Sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. E quando ele fala sobre o amor de Deus, é tão interessante porque ele fala o seguinte, e é o que de fato é. Nós não podemos medir o amor de Deus. Você consegue medir o amor de Deus? O amor de Deus, ele é o quê? Infinito. A gente não consegue medir o amor de Deus. Eu lembro uma vez que eu falei aqui sobre a infinitude de Deus, como Deus é infinito por si só, e Ele sabe de todas as coisas, e por Ele saber de todas as coisas, Ele sabe exatamente nesse momento quantos litros de água tem no oceano. Se a gente, vamos jogar lá no chat GPT, ele vai dar uma resposta. Mas, querido, em 1 segundo essa resposta vai estar errada. E olhe lá se ele acertar na resposta dele. Mas Deus sabia exatamente, Deus tem noção de tudo. Deus tem noção do tamanho, da profundidade, da largura, de tudo que você imaginar e pensar. Você tem noção do Deus que nós estamos falando? Por que eu estou falando? Porque Deus amou, Deus te amou, Deus te amou. E o amor de Deus não é do nosso tipo de amor. Acabamos de ouvir uma declaração de amor aqui maravilhosa. De um marido para uma esposa. Mas sabe que ele ama esta mulher, mas o amor de Deus é infinitamente maior. O amor deles é grande, sim ou não? Ele demonstrou que sim. Mas o amor de Deus é muito maior. Sabe, a gente que tem filho, a gente olha e fala assim, meu Deus, eu dou a minha vida por esse bebê. Meu Deus, esse menino está chorando. Eu gostaria de estar com cólica ao invés dele. É ou não é? Quando o neném está chorando e você fica ali, pega de um jeito, pega do outro, faz o menino arrotar, faz o menino isso, faz o menino aquilo, e o menino chorando. Você quer se colocar no lugar dele. Porque você ama tanto aquela criança que você não quer que ele sofra. Não é verdade? Sabe, quando nós amamos algo, nós amamos a obra. Pessoas que vão para lugares fazendo missões e falando sobre missões, né? O pastor falou que nós teremos aqui o Jefter. Vou abrir um parênteses aqui sobre o Jefter. O Jefter, quando ele vem ao Brasil, ele não consegue ir a todas as igrejas que ele gostaria e que o convidam. Mas você sabe que nós somos patrocinadores do missionário Jefter como igreja? Então você que dizima e oferta nessa igreja, você também patrocina missões lá no Japão. Então quando ele vem, ele nos procura e fala assim, pastor, eu tenho o dia tal e tal e tal, que dia eu posso ministrar na sua igreja? Olha a nossa honra. Meu Deus, eu fico impressionada. Um menino tão lindo, com um coração tão maravilhoso. E ele estará conosco aqui nesta quinta-feira. Amém? Convide pessoas. Nós vamos fazer um banner, né? Tiago. É que eu esperei ele tirar a foto. Ele estava tirando a foto. E ele estará conosco aqui nesta quinta-feira. Amém? Então, voltando. Você vê uma pessoa que vai fazer missões, que deixa tudo aqui. Deixou mãe, deixou pai, deixou todo mundo. Para viver em um lugar como ele, né? Falando dele, o missionário Jefter, que foi para um lugar onde ele não pode simplesmente falar, ei, aceitem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai mudar a sua história. Não, lá é um relacionamento, tem anos, a igreja, você primeiro conhece, as pessoas vão confiando em você, e você vai conversando, primeiro eles são extremamente desconfiados, ele deve falar sobre isso, mas sabe, ele deixou tudo o que ele amava, ele deixou a segurança dele, ele deixou o lar, ele deixou possíveis faltas, porque lá ele ia ter falta, coisas que ele tinha na casa dele.
Ele deixou tudo para trás por amor ao Evangelho. Aí eu quero te falar, o amor que ele tinha pelo Senhor era muito maior do que tudo isso que ele deixou para trás. E aí eu te pergunto, o amor de Deus é maior do que isso, sim ou não? Você tem noção do amor de Deus? Sabe, o amor de Deus, ele é tão grande que a gente não consegue entender na perspectiva de Deus. Porque nós estamos olhando sempre com os nossos conceitos. Quando a gente fala sobre os atributos de Deus, e eu gosto de falar sobre isso, a gente precisa tirar os nossos olhos do que nós estamos falando. Porque quando a gente fala que Deus nos ama, não é como eu amo alguém. Eu não amo alguém da forma que Deus me ama. E entenda que todo o amor, ele se resume em Deus. Quando a gente vê lá em 1 João 4:8, que fala, Deus é amor. Mas sabe, quando a gente fala que Deus é amor, aí a gente fala assim, mas eu estou com tanta raiva de fulano, eu estou com tanta raiva do meu marido, eu já tive isso, eu já tive aquilo, eu já tive tanto problema, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não amo ninguém. Então como assim Deus é amor? Então se Deus é amor e eu estou com problema em amor, como eu vou conseguir entender e amar a Deus? Mas eu quero te falar, o amor de Deus não está ligado no seu sentimento, não está ligado nas pessoas que estão ao seu lado, não está ligado às pessoas que estão ao seu redor. O amor de Deus é muito maior do que isso. O amor de Deus é infinito. Infinito, infinito, infinito. Por quem? Por mim e por você. E como que a gente sabe disso? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque a Bíblia diz que Jesus se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque nós, digamos, nós não merecíamos. Sabe quando as pessoas falam assim, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Ou seja, você não merecia isso. Você não merecia, por quê? Porque você estava no pecado. Mas você sabe, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para nós e nos vê em uma condição, que condição? Aí a gente continua aqui, de mundo, todos nós éramos do mundo, todos nós. E o que significa o mundo aqui? Significa pessoas ausentes, distantes de Deus. Éramos nós. Então Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou, a gente vê também vários, a gente vê lá em Coríntios, a gente vê em Romanos, a gente vê em Efésios. Quando Deus fala que nós ainda éramos pecadores, nós éramos filhos da desobediência e Ele nos amou, sabe? Deus olhou para nós e falou assim, eles merecem. Porque Jesus, queridos, Ele foi prometido lá no Éden. Lá em Gênesis, vocês sabem que eu amo Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus fala com a serpente, nascerá de mulher aquele que vai esmagar a sua cabeça. E quando esmagar a sua cabeça, o que acontece? Vai restaurar, vai resgatar. Então eu quero te dizer, Deus nos amou quando nós não merecíamos, mas hoje nós merecemos porque nós estamos totalmente nele. Então quando a gente fala assim, hoje nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente fala assim, porque Deus amou o mundo, é aquele mundo lá, eu não tenho nada a ver com o mundo, mas eu quero que você entenda, um dia você foi o mundo, entenda que Deus te amou, Deus te amou. E Deus te amou a ponto de quê? A ponto de entregar o seu único filho. O seu único filho. Por que o seu único filho? Fala comigo. Porque só Jesus poderia pagar a conta. Não tinha ninguém. Qual era o problema? Qual é o problema da antiga aliança? Não existia ninguém que poderia pagar o preço. Por isso Jesus nasceu de mulher. Por isso Jesus morreu no madeiro. Para se fazer maldito. Maldito como? Maldito por mim, por você. Mas ele não tinha pecado, ele não tinha erro. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E se a gente estivesse na salinha,
Como que, professoras da salinha, como é que a gente fala? Porque Deus amou o mundo como? De tal maneira, não é? Porque para a gente inculcar. Ó a Saminha rindo ali. Porque quantas vezes você ouviu isso na salinha, Samia? Várias e várias, né? Por que a gente fala isso de tal maneira? Porque precisa ficar dentro do nosso consciente, do nosso inconsciente, da nossa língua, da nossa boca, que o amor dele é muito grande. O amor de Deus nos supre, o amor de Deus nos preenche, o amor de Deus nos consola. E aí, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus te amou quando você ainda era pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nós não podemos contar. Vamos lá, Deus é infinito, amém? Quanto é 0 vezes o infinito? 0. Tudo vezes 0 é 0, né? Tá comigo? Agora, imagina o amor de Deus que é infinito, vezes o infinito. Meu Deus, a gente não tem nem como calcular. A gente não tem como dizer. E por que eu estou falando sobre o amor de Deus? Porque hoje existe algo, querido, que está acontecendo dentro de nós, que nós estamos entrando no automático. Eu quero te dizer, a vida cristã não pode entrar no automático, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou aquele único Filho dEle, que poderia nos salvar, nos resgatar, nos tirar do império das trevas, nos colocar no reino do Filho do seu amor, fazer com que a nossa vida estivesse não somente melhorado, mas mudado de destino. Porque quando nós éramos do mundo, quando a gente fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou quando a gente era mundo. Hoje a gente não é mais, mas a gente era, a gente foi. Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Fala comigo, eu creio. E é interessante porque o que é crer? Crer é opcional. Crer é opcional, querido. Quando a gente fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Como que eu vou crer? Eu vou crer ouvindo. Sim ou não? Então se a fé, se o crer, se o entender, se o viver para Deus vem através de ouvir, vem através de entender, vem através de compreender o que está sendo falado. Porque como a gente fala aqui às vezes, imagina se eu estivesse aqui falando, por exemplo, o Jefter vai estar aqui, se ele não vai ministrar em japonês, mas ele pode. Aí a gente vai olhar para a cara dele e vai falar, deve ser isso aí que você está falando. Eu não entendo não, mas, né? A gente acha que ele está falando uma coisa boa. Aí ele vai falar, lá em japonês, nananã, nananã. E vocês vão fazer tudo essa cara aí, ó. Mas ele vai falar na língua que a gente entende. Por quê? Porque é importante a gente crer, é importante a gente entender, é importante estar muito claro para nós. Por que que está claro para nós? Que o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande. Deus é tão grande, é tão maravilhoso. Deus está cuidando de nós. Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida. Por quê? Porque Ele nos ama. E assim como nós falamos que Jesus lá... Tá, não, eu estava falando... Eu já ia pegar uma outra coisa aqui de Gênesis, mas vamos voltar. Estava falando de entender. A fé vem pelo ouvir. E ouvir, esse segundo ouvir significa considerar aquilo que ouviu. E o crer, eu quero te dizer, é opcional. Quantas pessoas você conhece que ouviu a palavra, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, teve a vida transformada, teve relacionamentos transformados, e hoje fala assim, eu não quero mais, é uma opção. Deus não tem marionetes. Você sabe o que é uma marionete? O que é uma marionete? É aqueles bonecos que você enfia a mão e fica falando assim. Ou então aquele outro que você coloca a mão assim e fica mexendo. Nós não somos marionetes na mão de Deus.
Nós somos filhos de Deus. E eu quero dizer para você, você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Por quê? Porque Ele te amou de tal maneira, querido, que Ele não via em você. Ele não via em você algo que te desabonasse a ser filho de Deus. Mas Ele falou, eu vou enviar. Jesus vai morrer por eles. Jesus vai resgatar. Eles estarão em um novo lugar. Mas eu quero te dizer, é só para quem crê. E a vida de crer, querido, ela não está simplesmente, eu creio, eu acredito. Mas a minha conduta, a minha vida, ela muda a partir dos meus ensinamentos, a partir daquilo que eu creio, a partir daquilo que eu faço, a partir daquilo que eu leio. Sabe, quando nós estamos falando sobre o amor de Deus, o que nós precisamos entender? Que o amor de Deus... Projeta aqui para mim, por favor, Radassa. 1 João 4,18. 1 João 4,18 fala: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha só, vamos colocar o amor de Deus aqui. No amor de Deus não há medo, mas como eu sei que no amor de Deus não há medo? Quando eu sei que tipo de amor é esse. É um amor que me guarda, é um amor que me protege. É um amor que me mostra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um amor que me mostra que Ele verdadeiramente, Ele enviou o seu Filho para morrer por mim. Eu estava nas trevas, hoje eu estou na luz. Eu estava em um lugar, hoje eu estou em outro lugar. E nesse lugar eu creio e eu não tenho medo. Porque quando eu conheço o amor de Deus, eu não ando em medo. Sabe, querido, a gente pode falar assim, nossa, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de cobra. O medo é o seguinte, que tipo de medo nós estamos falando? É um medo que nos paralisa. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de pregar a palavra, eu tenho medo que as pessoas vão falar de mim, eu tenho um dom, eu sei tocar bateria, eu sei tocar baixo, eu sei tocar teclado, mas e se eu for lá na frente e alguém ficar falando de mim? Eu sei cantar, eu sei dar aula no departamento infantil, eu sei ficar como diaconato, eu sei, mas eu não vou, sabe por que eu não vou? Porque o que vão pensar de mim? Ei, eu quero te dizer, Deus está falando para você, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós estamos aqui para crescer juntos. Mas você sabe que existe um medo que te preserva. Já falei sobre isso aqui também, eu lembro, vou dar até o mesmo exemplo. Imagina se do nada essa porta aqui abre e entram cachorros ferozes, aquele Rottweiler, latindo aqui, a gente ia simplesmente falar, para! Não, querida, a gente ia correr. Eu ia correr. Porque a gente vai ter um medo que não nos paralisa, mas é um medo que nos preserva. É um medo que eu vou fazer o seguinte, se eu estou aqui do lado do meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menino e vou sair correndo. Entenda que existe um medo que te preserva, mas existe um medo que te para. E é sobre isso, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que amor? O amor do tipo de Deus, um amor que te amou de tal maneira, que entregou seu único filho para você que acredita. Para você que acredita nele, para você que sabe o que ele está falando, para você que sabe quem é Jesus. Sabe quando... Abre a sua Bíblia aí agora em Romanos 3, 23. O Senhor é bom, aleluia. O verdadeiro amor lança fora todo medo, nos dá confiança. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Seguinte. Mas, o 24, Radassa, por favor. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, 25.
a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Aqui, querido, aqui que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, e por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriores cometidos. Próximo. Para demonstração da sua justiça no tempo presente, para hoje, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Ou seja, para todo aquele que nele crê, nele crê, nele crê, nele crê. Crê em quem? Crer em Jesus. E o que nós cremos? Nós cremos que Jesus nasceu de mulher, sim ou não? Sabe, Jesus... É até engraçado quando eu falo isso. Jesus nasceu pelo mesmo portal que todos os seres nasceram, o meio de uma mulher. Jesus não é um monstro, querido, que foi criado. Jesus não é Frankenstein que foi criado. Jesus não é um robô que foi criado. Jesus não nasceu de uma incubadora. Jesus não nasceu do nada. Jesus nasceu de uma mulher. E quando Ele nasce de mulher, e toda a história Ele vive. E sabe, eu quero te dizer, Jesus nasceu. A Bíblia diz, a Bíblia fala pouquíssimo, né? Talvez 1 ou 2 relatos sobre a infância de Jesus. Mas você sabe que para Jesus ter 30 anos... Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29 anos. Uau, mas o que isso significa? Isso significa que Deus amou o mundo de tal maneira que preservou Jesus para que quando Ele tivesse 30 anos, Ele entrasse no ministério. E aí eu vou falar sobre você, porque Deus te amou de tal maneira que Ele esperou você até o dia que você pudesse correr o seu ministério, o seu chamado. Mesmo Jesus já tendo morrido. Porque quando Jesus morre para quem? Fala comigo, para todos. Ele morre para todos, mas quem usufrui? Só quem crê. Mas todos podem usufruir, sim ou não? Sim, mas quem usufrui? Quem crê. E o que é o amor de Deus, querido? O amor de Deus é como até o pastor falou, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é shalom. Esse ano, essas 3 frases, elas ganharam a internet, mas você sabe que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar significa shalom. E shalom significa paz completa, paz plena, nada quebrado na sua vida, nada quebrado. Esse é o shalom de Deus. E é tão interessante porque quando Jesus, ele ressuscita, e a primeira vez que Ele entra para os seus discípulos, que Ele se mostra para os seus discípulos, a primeira coisa que Jesus fala é shalom. E eu quero dizer para vocês, Deus está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para que a gente tivesse shalom. Qual é a área da sua vida que não tem shalom? Qual é a área da sua vida que tem algo quebrado? Qual é a área da sua vida que tem algo faltando? Qual é a área da sua vida que tem algo fora do lugar? Eu quero te dizer, Deus está falando com você. É tempo de colocar coisas no lugar. É tempo de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na sua casa, na sua vida, na sua família. Porque é o Senhor, o que te amou tanto, 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 de tal maneira. E nós cremos nisso, nós cremos que Jesus nasceu de mulher, que morreu no madeiro. E principalmente nós cremos que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. E quando a gente entende que Jesus ressuscitou, Ele nos dá um nome que está acima de todo nome. Sabe, quando a gente lê, abra lá em Efésios. Efésios. Eu estou com a Bíblia diferente, coloquei a minha para reformar. Fico meio perdida. Você também tem uma Bíblia de estimação? Eu tenho a minha Bíblia de estimação. Era para ter me entregue na sexta-feira. Ela só vai me entregar na terça. Eu falei, moça, eu dou aula na quarta-feira. Se não tiver pronta, mande como estiver. Amém? Que de maneira nenhuma lançarei fora.
Efésios 1, aqui, a partir do 15, né? Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que te ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ei, sabia que você tem uma riqueza? Existe uma riqueza para você. Existe uma riqueza para você. Existe uma riqueza para você. A Bíblia está falando, ei, qual é a riqueza da glória, da herança? Ei, quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus tem herança. Quem aqui tem herança? Ei, nós temos uma herança gloriosa. E que herança gloriosa é essa? Olha só. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa ser mencionado, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas. Ei, o que são todas as coisas? Olha para mim, o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus te completa de todas as formas. O amor de Deus te preenche. O amor de Deus te guarda. O amor de Deus te protegeu até o dia em que você estivesse lá ouvindo e crendo que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e você aceitasse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, o amor de Deus te preservou, te guardou, te protegeu. O amor de Deus te protegeu nos dias ruins, como fala aqui, acima de todo principado, poder, domínio e todo nome que possa mencionar, porque o poder dele está sobre nós. E aqui o 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Sabe, quando a gente, aí eu quero só pautar com vocês aqui o 22, e sujeitou todas as coisas debaixo do seu pé, dos seus pés, e aqui, e o deu à igreja. Que poder é esse? Sabe, quando a gente olha aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Porque a Bíblia continua, né? João 3:16, e aí ele vem falando. Na verdade, no 15 ele fala, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Deus, quando Jesus nasce de mulher, quando ele passa todo aquele tempo naquele lugar, aquelas pessoas conviviam com ele, aquelas pessoas rejeitaram Jesus. Mas aí a Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser... Isso aqui já é João 1:11 e João 1:12, né, na verdade, né? João 3:15 é outra coisa. João 1:11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, aí o 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós que cremos no seu nome, hoje nós somos igreja. Por quê? Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Fala comigo. Eram os judeus. Porque antes existiam só os judeus e os gentios. Ou você era judeu ou você não era judeu. Era mais ou menos isso. Amém? Ou seja, ou era uma coisa ou era outra. Não tinha uma terceira opção. Ou você era judeu ou você era gentil. O que Jesus faz? Jesus traz a igreja. Então todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se tornam igreja. Fala comigo, eu sou igreja. E por que eu sou igreja?
Porque Ele me amou de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, para que eu não perecesse, mas eu tivesse a vida eterna, como a gente continua lendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí aqui o que é não perecer? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. E qual é o seu corpo? A plenitude daquilo que preenche todas as coisas. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre perecer, vamos falar sobre essa palavra perecer. O amor de Deus é tão grande. Você que conhece alguém que tem um filho, que tem um sobrinho, você gosta de ver o seu sobrinho perecendo em alguma coisa? Fazendo a coisa errada? Sabendo que vai se dar mal? Às vezes você chega e fala assim: meu filho, não faça isso, isso não é bom. Você, lá na frente, vai dar ruim. Não é verdade que a gente faz isso? A gente não gosta, ou então a gente escuta: nossa, fulano foi preso porque estava fazendo isso, isso e isso. Fulano sofreu um acidente porque estava andando de forma irresponsável. Fulano, e a gente olha e fala assim: poxa, eu gosto tanto de fulano, eu não queria que fulano vivesse assim. Agora você imagina Deus olhando para nós, com amor infinito, vezes o infinito, olhando para nós e falando assim: eu não quero que eles pereçam, eles vão ter um nome, e o nome que eu estou dando a eles está acima, muito acima, porque o amor de Deus está acima, e o nome de Jesus está acima, e este nome, ele cobre tudo o que nós vivemos. E eu quero te falar, qual a circunstância que você está vivendo hoje? Existe um nome? É falta? É pobreza? É doença? É enfermidade? É desgosto? É você olhar e ter um filho nas drogas? É você olhar e ter um filho distante do Senhor? Eu quero te dizer, existe um nome que está abaixo do nome de Jesus. Foi isso que nós entendemos quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer, querido, não é simplesmente ir para o inferno. Perecer não é simplesmente ir para o inferno. Eu quero viver uma vida. Sabe, eu tenho falado isso, eu tenho falado sobre isso. Eu vivo a minha vida para ouvir uma frase: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você também? Tudo que eu faço é para ouvir essa frase. Tudo que eu penso é para ouvir essa frase. Eu quero ouvir essa frase. No dia que eu morrer, eu for arrebatado, eu quero ouvir do Senhor: ei, entra para o gozo do teu Senhor. E você sabe que entrar para o gozo do seu Senhor, querido, não é simplesmente: no dia que eu morrer, eu vou entrar para o gozo do meu Senhor. No dia que eu morrer. Sim, eu vou. No dia que eu morrer, eu vou entrar para o gozo do meu Senhor. Mas eu não preciso viver uma vida perecendo. Eu não preciso viver uma vida em falta. Eu não preciso viver uma vida doente. Eu não preciso viver uma vida triste. Eu não preciso viver uma vida em depressão. Eu não preciso viver uma vida em falta. Eu não preciso viver uma vida mal amada. Eu não preciso viver uma vida longe dos caminhos do Senhor, para falar: um dia eu vou morrer e eu vou ouvir: entra para o gozo do teu Senhor. Deus está falando, queridos, muito mais. Quantos anos a gente tem de vida ainda? Ninguém sabe. Jesus pode voltar hoje. Fala comigo, pode ser agora. Maranata. Maranata, como eu falei na última ministração. Ebenezer Maranata, né? Ebenezer Maranata. Mas quando a gente pensa uma vida, você imagina uma pessoa que vive 80 anos perecendo, tendo falta de tudo, vivendo em uma pobreza extrema. E entenda, querido, que não é simplesmente falta de coisas, mas é uma falta emocional. É você não ter o mínimo para você sobreviver. Ou então você tem, mas você é tão mesquinho, você é tão ignorante no que diz respeito àquilo que você tem, que você não vive uma vida
nenhuma vida para você, nenhuma vida para o outro generosa. Pessoas, sabe, eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma senhora que morava sozinha e morreu de fome. Porque ela pensava que todas as vezes que ela gastava dinheiro com comida, porque ela passou fome quando ela era criança. E aí ela teve os filhos cresceram, os filhos se casaram, foram morar em outras cidades, ela morava só. E ela dizia que se ela gastasse dinheiro com comida, ela estava jogando dinheiro fora. Então ela não gastava dinheiro, ela saía de casa uma vez por mês, ela ia ao banco, sacava o dinheiro, passava no mercado, comprava o básico do básico, só para sobreviver, ia para casa e não saía mais até o outro mês. Gastava pouca água, pouca luz, pouco tudo na vida dela. Vivia uma vida miserável. E aí a casa era feia, tinha mato, aquela pintura velha, não tinha um carro, não tinha nada. Aí a mulher morre, passa dias até chegar alguém, isso é triste demais. Aí os vizinhos não viram nenhum tipo de movimentação, ligaram para os filhos foram lá. Quando chegaram na casa daquela senhora, ela estava lá morta, há pelo menos uns 5 dias, fedendo. E aí eles começaram a olhar as coisas dela. Ela tinha tanto dinheiro guardado, tinha milhões guardado em casa. E morreu na miséria. Tinha dinheiro no colchão, ou seja, ela dormia em cima do dinheiro, mas ela morreu de forma miserável. Eu quero te dizer, esta é uma vida que aquela mulher estava perecendo. Ela podia orar todos os dias, louvar a Deus todos os dias, e no dia que ela morreu, ela ter ido para o céu. Mas ela viveu uma vida ruim. E eu quero te dizer, Deus não tem isso para nós. Deus tem vida boa para nós. Todo mundo vai enriquecer. A Bíblia não diz que todo mundo vai enriquecer, porque quando fala sobre as nossas riquezas, fala sobre a nossa herança em Cristo. Agora, alguns de nós vão enriquecer? Sim, querido. Sabe por quê? A riqueza, ela está no trabalho. Não adianta alguém chegar para mim e falar assim. Vocês já ouviram essa história? Algumas pessoas chegam, pastor Alexandre, falam, eu tenho que cuidar da minha família, não sei o que lá, homens. E aí ele fala, vai trabalhar, vai catar latinha, vai vender água no semáforo. Não, mas eu não posso vender água no semáforo. Pode sim, querido, você pode trabalhar. A igreja não está aqui para sustentar famílias, a igreja está aqui como uma ajuda social. Nós ajudamos famílias, nós levamos cestas básicas, que de básica não tem nada. Quem já recebeu sabe, nós não estamos aqui expondo ninguém. Mas sabe quantas famílias nós ajudamos? E ajudamos, eu vou dizer, ajudamos famílias, inclusive, que nem congregam na nossa igreja. Por quê? Porque como corpo de Cristo eu não vou olhar. Você é do Verbo da Vida do Guará? Você está com fome? Mas eu vou embora, você não é do Verbo da Vida do Guará. O que eu vou fazer por você? Não é assim que funciona no reino de Deus, amém? E nós como igreja, nós precisamos, querido, ter recursos, nós precisamos ter dinheiro, nós precisamos assistir famílias, nós precisamos fazer isso, que também é o papel da igreja. Por quê? Porque quando Deus amou o mundo de tal maneira, para que ninguém pereça, fala também sobre alimentos, fala também sobre assistência social, fala também sobre estarmos unidos, estarmos orando. Porque se alguém está com fome e você fala, vamos orar, e a sua fome vai passar. E você está pelo menos com a barrinha de cereal na bolsa. Querido, tire a barra de cereal e dê para a pessoa. Se for só isso que você tem naquele momento, compre um lanche para ela. Aí, vamos lá. Não pereça, fala comigo, mas tenha a vida eterna.
tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que amor, um amor infinito, um amor que cuida, um amor que constrange, um amor que nos traz para o centro daquilo que o Senhor quer. E Ele fala para a gente não perecer, mas a gente ter a vida eterna. E ter a vida eterna, como eu falei, não é simplesmente, muito entre aspas, simplesmente amém. Não é simplesmente chegar e falar, entra para o gozo do teu Senhor. Mas é viver uma vida hoje, é não estar perecendo hoje. É ter respostas às nossas orações hoje. É saber que nós temos acesso a coisas, nós temos acesso a vidas hoje, querido. Nós temos acesso às pessoas hoje. E eu quero dizer para você, entenda o tamanho do amor de Deus e se constranja. Fique constrangido com o tamanho do amor de Deus e esteja em situações onde você vai olhar e vai falar: no meu lugar, o que Jesus faria? Tem até um livro, né? No meu lugar, o que Jesus faria? Você deixaria alguém com fome? Jesus deixaria alguém com fome? Você mentiria para alguém? Jesus mentiria para alguém? Você deixaria alguém de lado? Jesus deixaria alguém de lado? Ei, o amor de Deus é tão grande, nós precisamos entender, o amor de Deus é tão grande, que nós precisamos ser melhores, E duas coisas me mostram aqui nesse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque quando nós conseguimos entender duas coisas, a cruz de Jesus e o nome de Jesus, todas as coisas mudam na nossa vida. Por quê? Porque pela cruz, foi na cruz. Porque pela cruz eu posso andar em vida, e com o nome eu posso andar bem por esta vida. Pela cruz eu tenho acesso, com o nome eu ando bem. Pela cruz eu entro, pelo sacrifício eu entro, e pelo nome eu ando. Que nome? O nome poderoso de Jesus. O nome poderoso de Jesus que está acima de todas as coisas. E eu quero te dizer, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida muda de destino. Porque nós estávamos indo em um caminho de morte. E quando nós aceitamos Jesus, nós vamos para um caminho de vida. E quando nós aceitamos Jesus, existe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Todo mundo tem um passado, um presente e um futuro. Todo mundo. Não é verdade? E inclusive essa é uma das coisas que quando eu faço gabinete com noivos, eu falo o seguinte: olha, por exemplo, se o pastor Joselito e a Valéria fossem noivos, né? Eu ia falar assim: Valéria, o Joselito, que ainda não ia ser pastor, né? O Joselito tem um passado. Joselito, a Valéria tem um passado. Porque o peso do passado na nossa vida, querido, ele precisa sair. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso passado existe, mas ele não pode nos manipular hoje, não pode nos mover hoje, porque nós mudamos de lugar, nós mudamos de identidade, nós agora temos a natureza de Cristo. E sabe, uma das coisas de um livro agora que eu estava lendo, que inclusive é o livro, o nome do livro, Os Perigos de uma Fé Superficial. Esse livro é maravilhoso. Nesse livro sobre os perigos de uma fé superficial, ele vem falando justamente isso. Que hoje, nós estamos em Cristo como pela cruz. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus me amou quando eu era um mundo. E porque eu criei, hoje eu não pereço, mas eu tenho a vida eterna. E por ter a vida eterna eu mudei de natureza. E quando eu mudo de natureza, a minha natureza agora é ir para o céu. E a minha natureza não é mais ser filho do diabo, não é ser filho da desobediência e ir para o inferno. Mas a minha vida hoje
ela está pautada no Senhor, na natureza de Cristo sobre a minha vida. E por isso eu vou para o céu. E por isso eu vivo diferente. E por isso eu amo como Jesus amou. Eu tenho um coração que Jesus me deu. Eu não preciso, queridos, viver uma vida medíocre. Nós não precisamos viver uma vida medíocre. E aí, para finalizar tudo que nós estamos falando, quando a gente vê lá em Atos, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita e Jesus passa um tempo com os discípulos, ele fala: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o quê? Um novo Consolador, o Espírito da verdade, o quê? Que o mundo não pode receber. Aí olha só, Deus amou o mundo, mas Deus não deu o Espírito Santo para eles. Uau! Deus amou o mundo, que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas não vive no mundo, mas agora venha para o reino do Filho do seu amor. Vou até falar devagar, para a gente entender. E para quem creu, para quem hoje vive a plenitude da vida eterna, vem o Espírito Santo. E não tem como, querido, a gente andar nessa nova vida sem o Espírito Santo. Não tem como a gente andar numa nova vida entendendo que eu estou sozinha, você não está sozinha, você não está sozinho. Nós temos o Espírito e eu quero te dizer, o Espírito Santo está pronto, porque o Espírito está pronto. A Bíblia diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, sabe? Esse versículo ele é tão interessante, porque ele vem falando que Jesus estava orando. Jesus estava orando por algo que ia acontecer. Jesus sabia. Não sabia exatamente como ele seria, como seria o momento da cruz. Nossa, mas Jesus sabia de tudo. Mas entenda que Jesus nunca tinha vivido aquilo. Então não tem como Jesus... Não tinha como ele entender o tamanho da dor que ele sofreria. Ele sangrou sangue, gente. Mas ele sabia que era algo muito grande e poderoso. E eu vou te falar, foi tão grande e poderoso que mudou a história em antes e depois. E quando Jesus fala, quando ele fala sobre o Espírito e sobre a carne, ele está dizendo, o Espírito te ajuda na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Sabe, eu posso pegar vários versículos falando sobre o Espírito Santo, mas eu quero te dizer, é tempo de um avivamento dentro desta igreja, para o Espírito Santo se mover livremente neste lugar. Queridos, nós somos do Espírito, nós somos da palavra, nós somos do vinho, nós somos do pão, nós estamos nos movendo no Espírito. Existem coisas que o Senhor quer fazer, mas eu quero te dizer, é para todo aquele que nele crê. Não adianta ouvir, tem que crer, tem que querer. E o Senhor está dizendo para nós essa noite, existe um destravar do Espírito para todos vocês. Existe um destravar do Espírito para essa igreja. É tempo dessa igreja andar nos dons. É tempo de fluirmos nos dons. É tempo de palavra de sabedoria e de conhecimento. É tempo de andarmos em comunhão. É tempo de vivermos milagres. O Senhor está dizendo, é tempo de vivermos milagres. Milagres, milagres. O Senhor tem nos dado milagres. O Senhor está, queridos, sabe, às vezes a gente fica pensando, nossa, eu queria ter uma vida muito ruim para poder viver um milagre. Quem te disse que você precisa ter uma vida ruim para viver um milagre? Eu ouvi a história do fulano. O fulano quase morre. O fulano morreu 3 vezes e ressuscitaram ele. Mas ele viveu um milagre, ele ressuscitou. A gente não precisa disso.
A gente não precisa morrer, ressuscitar para viver um milagre. O milagre nós vivemos a cada dia. Nós acordamos, o Senhor nos sustentou no nosso sono, o Senhor nos sustentou no nosso acordar, o Senhor nos sustentou no nosso dia. E o Senhor está dizendo, são esses milagres que nós estamos vivendo no dia a dia. Mas tem muito mais, tem muito mais. Existem milagres para acontecerem dentro da sua casa. Existem milagres para acontecer dentro do seu trabalho, dentro do seu lar. E o Senhor está dizendo, existem filhos que estão fora dos caminhos do Senhor, e o Senhor está dizendo, ei, é isso que você quer, é isso que eu farei, é isso que eu farei, é isso que eu farei. Ei, eu estou enviando alguém para falar sobre mim, para lembrar daquilo que eu tenho dito, para trazer à memória aquilo que tem dado esperança, porque o Senhor é um Deus que traz à memória. O Senhor é um Deus que cumpre com a sua palavra. O Senhor é um Deus que vela por sua palavra para cumpri-la, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, diz o Senhor. Aleluia. Grandes coisas tem o Senhor para nós, por isso nós estamos alegres, queridos. Você pode ficar em pé, sabe? Quando a gente lê, eu anotei até uma outra frase aqui. Aleluia. É interessante porque essa ministração eu já estava ardendo dentro do meu coração. Já estava ardendo. João 3,16. E ontem eu estava lendo o livro e lá ele fala assim: quando você entende João 3,16, você entende que Deus cancela o seu passado, aleluia, aceita o seu presente e sela todo o seu futuro, aleluia. Ei, você olha e pode falar, mas gente, está falando sobre João 3,16. É tão básico, eu quero te dizer, estamos errando nas coisas básicas. Não vamos avançar para as extraordinárias. Vamos melhorar aquilo que temos. E o Senhor está nos dizendo, porque eu amei vocês de tal maneira que eu entreguei o meu filho para que você creia e você não tenha uma vida medíocre, você não tenha uma vida ruim, você não tenha uma vida de falta, você não tenha uma vida quebrada, você não tenha uma vida de enfermidade, mas você viva na plenitude, você não pereça, você tenha a vida eterna, diz o Senhor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, o louvor pode subir. Santo, santo. Ei, existem mais coisas para acontecer neste lugar. O Espírito do Senhor está se movendo neste lugar. Eita, Pai maravilhoso, nós te amamos, Senhor. Nós sabemos do teu agir, nós sabemos do teu poder, nós sabemos do teu mover. Pai, nós estamos preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Existem tantas coisas acontecendo lá fora, eu quero te falar. Concentre-se naquilo que Deus tem para você. Você sabe, queridos, que quando Jesus sobe no monte para orar, mesmo sabendo o que aconteceria, mesmo sabendo que ele ali naquele lugar, ele sofreria, você sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele não foi se divertir, ele não foi conversar, ele não foi dormir, ele foi orar. Faça uma oração ao Senhor neste momento. Entregue verdadeiramente, querido, seu coração. Entregue a sua vida. Sabe, coloque as suas circunstâncias. Coloque coisas que você, aos seus olhos, você está perecendo, mas o Senhor está dizendo, vida eterna onde você perece, vida eterna, mudança de vida, selando o seu futuro. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O teu Espírito vivificando cada um, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia, aleluia. Eu quero saber se há